talvez só tivesse condição de externar o que eu sinto nesse momento, ao prestar essas duas homenagens a essas figuras emblemáticas do Rio Grande do Sul. Se eu fosse portador da frugalidade oratória de um Cícero, de um Demóstenes. Fiquei muito emocionado com a homenagem que me foi prestada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, porque já estou aposentado há quase 16 anos, portanto afastado das atividades judiciais e da administração da justiça, e essa lembrança do Tribunal Regional Eleitoral evidentemente me emocionou muito. Quem não gosta de ser homenageado? Ainda mais um homem velho, não é? Já curtiu alegrias, tristezas, viveu como qualquer outra criatura humana. Mas isso produz uns efeitos altamente positivos para a autoestima. Bom dia a todos. São todos muito bem-vindos. Estão em casa. Tá bom. Ministro Nery, desembargador Daiello, a circunstância do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul poder acolhê-los e atender ao pedido dos colegas do Piauí, o Edivaldo Pereira de Moura, que é membro do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, corregedor regional eleitoral e diretor da escola. E o colega também, desembargador do Tribunal de Justiça, Valério Chaves, é uma imensa alegria e uma grande honra. Quem vai dirigir esta solenidade é o colega Edivaldo, para quem eu tenho a honra de transferir a presidência, momentaneamente, da Casa, honorificamente, para o senhor fazer a merecida homenagem ao ministro Nery e ao desembargador Daiello. Eu queria dizer da imensa satisfação de estar aqui, da emoção que me perturba os sentidos. Aliás, eu posso até dizer que nunca me senti tão emocionado quanto eu me acho neste momento. Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso eminente, nosso digno, nosso diligente presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Carlos Cine Mactonati, exemplo edificante de coragem cívica, de verticalidade moral e funcional, né, que, como presidente, deu uma contribuição valiosíssima, né, a esse esforço que todos nós desenvolvemos hoje, né, buscando reagir, né, a determinadas ideias que, a meu ver, se não condizem com as preconizações dos novos tempos. Nós tivemos recentemente centenas de zonas eleitorais extintas em todo o Brasil. O Piauí foi um dos que, em termos percentuais, foi o mais atingido. Perdeu 24 zonas eleitorais. Contra o meu voto, né? Eu saí fazendo uma pregação no Brasil inteiro, né? Mas infelizmente perdemos essas zonas eleitorais. Com outros estados, Rio de Janeiro, né? E outros, né? Então eu cumprimento o nosso ilustre presidente e na pessoa do ilustre presidente eu cumprimento todas as demais autoridades presentes. Não podia deixar de cumprimentar o nosso ministro, José Neto da Silveira, um dos homenageados, seus familiares que aqui nos honram com as suas presenças, né? E o desembargador Cristóvão Daiello Moreira, seus familiares que aqui também nos orgulham dos
enchem de satisfação. Eu realmente sei que talvez pudesse até poupar os senhores da leitura desse texto, né? Mas eu queria ter a satisfação de dizer o que eu sinto a respeito dessas figuras a que eu acabo de me referir. Eu venho de muito longe. Venho do distante e modesto estado do Piauí, que, visto no mapa, representa em linha reta, cortando o Brasil de norte a sul, a região nordestina onde, parodiando os versos lusos de Fernando Pessoa, acabam as terras do Brasil e começam os mares do Ocidente. Venho em tempo comemorativo da Santa Natividade e com o mesmo tino messiânico dos Reis Magos, que, orientados pela estrela guia de Belém, foram levar ao Deus Menino as primeiras oferendas e os primeiros louvores da cristandade nascente, com os desígnios misteriosos do alto, para a salvação da humanidade triste e confusa. Trago comigo, senhores e senhoras, caríssimos homenageados, para não o ouro presente para um rei, não o olíbano para incensar um sacerdote, não a mirra que no embalsamamento dos corpos simbolizava a imortalidade. Trago apenas duas comendas: a medalha do mérito eleitoral, desembargador José Vidal de Freitas, e a medalha do mérito acadêmico, desembargador Ernesto José Batista, as mais altas honrarias do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Superior da Magistratura do Piauí, concedidas, respectivamente, às suas excelências, o ministro José Nélio da Silveira e o desembargador Cristóvão Daiello Moreira. Senhores e senhoras, tais homenagens, antes de tudo, representam o penhor de gratidão e respeito da magistratura do meu estado a dois ilustres filhos desta grandiosa e heróica terra gaúcha, que souberam projetar as suas luzes muito além dos limites deste estado e do nosso país. Luzes cujos resplendores chegaram até a minha humilde província e as modestas aldeias dos meus sertões. Tamanha honra me coube pelo fato de ser um dos mais antigos magistrados piauienses e, igualmente, um dos mais entusiastas, amantes e admiradores da grandeza humana, do progresso material, espiritual e intelectual do povo gaúcho. Senhor ministro José Nélio da Silveira, a medalha do mérito eleitoral, desembargador José Vidal de Freitas, instituída pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, para homenagear as pessoas de maior destaque do estado e do país, que de alguma forma trouxeram o seu contributo à melhoria da justiça eleitoral em âmbito nacional ou regional, foi aprovada à unanimidade do Tribunal Regional Eleitoral e com a adesão do Ministério Público para homenagear. O desembargador José Vidal de Freitas, patrono desta medalha, foi um dos mais ilustres piauienses, que ajudaram na formação acadêmica dos filhos da terra mafrencina. Muitos deles, atualmente, com destaque nacional ou regional no mundo jurídico. Foi um mestre completo, magistrado, professor, poeta e jornalista, formado pela antiga Faculdade de Direito do Recife. Foi um juiz de carreira, desembargador do Tribunal e presidente do Tribunal Regional Eleitoral, um dos elaboradores da Constituição Piauiense de 1968 e de importantes obras jurídicas e literárias. O desembargador José Vidal de Freitas, além de latinista de renome, com rigorosa formação erudita,
lia no original, com segurança e desenvoltura, autores franceses, ingleses, alemães, italianos e espanhóis. O mais importante de tudo, ilustres homenageados, no entanto, é que foi ele um dos homens mais honrados e gentis de minha terra, nascido na cidade de Oeiras, a primeira capital do Piauí, gleba abençoada em que tive a felicidade de nascer. Senhor desembargador Cristóvão da Gela, a medalha do neto acadêmico desembargador Ernesto José Batista é igualmente a mais alta comenda dignitária da Escola Superior da Magistratura do Piauí, que eu tenho a honra e o orgulho de dirigir. Patrono dessa medalha, Ernesto José Batista, nasceu e bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Recife, foi jornalista, juiz de Direito e um dos fundadores da Faculdade de Direito do Piauí. Firmou-se como um dos mais dignos e brilhantes desembargadores do Tribunal de Justiça do meu estado, cuja Igreja Corte chegou a presidir. Senhor presidente, caríssimas autoridades, senhores e senhoras excelentíssimas, mandam as regras áureas do bom senso que para o orador a melhor maneira de mostrar-se merecedor de uma acolhida hospitaleira é ser breve e objetivo no uso do tempo que lhe cabe para o desempenho de sua missão. Talvez eu esteja quebrando essa regra. Assim, dentro do limite do razoável, resumirei a minha embaixada plenipotenciária em 3 sintéticos momentos. Um dirigido a Sua Excelência, senhor presidente, Ismael Carlos Cine McDonald, antecipando os meus sinceros agradecimentos pela oportunidade que, com tão boa vontade, concedeu-me para efetivar, neste recinto, sem maiores formalidades ou ostentações, a entrega dessas 2 medalhas a 2 magistrados desta terra, que tanto honram e engrandecem a magistratura brasileira. O segundo momento será dirigido ao senhor ministro José Nery da Silveira e o terceiro ao desembargador Cristóvão Taelo Moreira, com as explicações que justificam o cumprimento honrado e prazeroso de minha gratificante tarefa. Desculpe porque eu estou nervoso, super nervoso. E muito emocionado. Senhor desembargador Carlos Cine, digníssimo presidente deste tribunal, o Estado do Piauí sempre teve o Rio Grande do Sul como referência em tudo que diz respeito à evolução da ciência jurídica e da magistratura no Brasil. Nossa relação intelectual não é como se devia esperar com o Pernambuco, com o Maranhão, com a Bahia, com o Rio de Janeiro, nem com o Estado de São Paulo. É com o Estado do Rio Grande do Sul. Nossos mestres são buscados sempre no meio dos grandes juristas gaúchos. Em se tratando de direito eleitoral, por exemplo, vamos encontrar, nos anos 30, uma parceria brilhante do piauiense Dr. João Crisóstomo da Rocha Cabral, com o gaúcho Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil, que coadjuvados à distância pelo paulista Dr. Mário Pinto Serva, elaboraram o Código Eleitoral de 1932. O Dr. Assis Brasil está no quadro de honra que eterniza os maiores nomes da história da política e da diplomacia brasileiras. Foi um dos subscritores da primeira Constituição da República e o grande idealizador do Código Eleitoral em vigor. Sua obra, Democracia Representativa, do Voto e do Modo de Votar, deu origem ao Código Eleitoral de 1932. Não é da sabença de muitos que daquele mesmo código
surgiu a primeira menção sobre a necessidade e a importância de uma máquina de votar. Ideia que muitos anos depois, e repito, outro ilustre gaúcho, o ministro Nery da Silveira, ajudaria a pôr em prática, colocando o Brasil entre os mais adiantados do mundo no campo da informatização da justiça eleitoral. Isso, senhor presidente, para não demorarmos em nossas fontes essenciais, como os mestres que aqui fizeram surgir e ainda defendem o direito alternativo, a justiça restaurativa, nascida na Nova Zelândia e apoiada nos costumes dos aborígenes maoris. E um dos modernizadores dos conceitos do Tribunal do Júri no Brasil, Lênio Luiz Streck, de cujas lições nos servimos em sua notável obra Tribunal do Júri, Símbolos e Rituais, para conferir um tratamento mais responsável e sério a uma das mais antigas e controversas instituições do direito penal e do direito processual penal. Senhor ministro Nery da Silveira, quando de minha posse na presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, abri a solenidade mostrando a problemática dos nossos dias, com uma epígrafe de Benjamin Disraeli. Abro aspas. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Fecho aspas. O dilema apontado pelo habilidoso ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que, aliás, foi um dos maiores inimigos do Brasil ao longo do reinado de Dom Pedro II, guarda em si uma estonteante verdade e nos remete a um sombrio paradoxo, bem parecido com outras antinomias e aporias que perseguiram os nossos ancestrais e espantosamente insistem em atordoar o bom senso dos brasileiros nestes dias de tantos problemas e tão poucas vias de solução. Pois, afinal, as leis são necessárias ou não? Vivemos ou não? É um país assegurado por leis justas e justiça célere. Justas e célere para quem? Entendemos que não se pode questionar o valor ontológico da lei, sem fazer o mesmo em relação ao significado real da cidadania. É elementar para quaisquer pessoas, mesmo aquelas sem o trato do conhecimento elaborado nos bancos universitários, que as leis são o suporte natural e insubstituível do que hoje chamamos de Estado Constitucional. Essa extraordinária conquista dos nossos tempos, e quando veio sob o jugo nefasto das distorções semânticas de teleologias libertárias sediciosas e de interpretações com base em hermenêutica obscurantista, hábeis em distorções malévolas, próprias para a conservação de interesses escusos de uma parcela da sociedade descuidada, de um progresso que limite e elimine as suas regalias egoístas. Sabemos que o Brasil tem uma história de luta pela melhoria qualitativa e quantitativa do nosso processo eleitoral, como instrumento único e essencial de garantia desse tão almejado Estado democrático de direito. Sabemos também que a democracia representativa, norteada pelo pluralismo partidário, deve empenhar todos os esforços lícitos e preciosos na legitimidade da representação política, sempre tisnada, como todos nós sabemos, pelos conhecidos desvios de conduta de que se tem notícia e que somente será alcançada quando o processo eleitoral, do alistamento à diplomação dos candidatos eleitos, não estiver contaminado pelos vícios do uso abusivo do poder econômico, do poder político atabiliário, da corrupção e da fraude. Mas, senhor ministro José Nery da Silveira, Vossa Excelência, nesse campo, já apresentou
de forma sobeja, acorde que uma das armas mais poderosas e precisas para enfrentarmos o mais grave dos problemas das eleições é a informatização do voto em todos os recantos deste país continente. Destarte, o Rio Grande do Sul madrugou novamente nessa notável iniciativa, trazendo a maior e mais importante contribuição para o sistema eleitoral brasileiro através de Vossa Excelência, que, como ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de 1985 a 1987, fez realizar o recadastramento eleitoral, informatizando a nossa justiça eleitoral com a formação do Cadastro Nacional de Eleitores. Foi com Vossa Excelência, senhor ministro Hélio da Silveira, que o Brasil entrou de verdade na época de ouro da sistematização eleitoral, pois o recadastramento nacional dos eleitores viabilizou a urna eletrônica e esta, por sua vez, a biometria, fechando assim as portas para a fraude no tocante à identificação do eleitor. Dentre as centenas de requisitos que os piauienses têm para considerá-lo um dos homens mais importantes deste século, eis aí um deles que motivou o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por proposição minha, a conceder a Vossa Excelência a medalha do mérito eleitoral desembargador José Vidal de Freitas. Pode não ser muito, no meio de tantas comendas e medalhas que enriquecem o currículo excepcional de Vossa Excelência, mas é o mais importante que temos no Piauí. Dê-nos, pois, a honra de recebê-lo, como prova do nosso profundo respeito e da nossa eterna admiração. Desembargador Cristóvão Dael, todos aqueles, indistintamente, que se referem à pessoa de Vossa Excelência, então, como característica de sua marca pessoal, o calor e a solidez com que defende as suas elevadas convicções de homem íntegro e de mestre inigualável, a firmeza inabalável que ancora o pensamento jurídico e filosófico de Vossa Excelência, também consolida as vigas mestras das ações de homem pragmático e realizador, que sempre foi no curso de sua honrada, longeva e venturosa existência. É assim, colega Cristóvão Dael, permita-me que assim eu trate, que nós, os seus discípulos e admiradores, vemos Vossa Excelência, nesses tempos medievais, de desprezo total aos parâmetros da dignidade política e da pusilanimidade nas decisões jurídicas. Mas o que realmente me traz, mais uma vez, a esta bela, progressista e acolhedora terra gaúcha, é o culto da gratidão, o mais nobre dos sentimentos humanos. Tão nobre, tão importante, que Jesus chegou a cobrá-lo no episódio dos leprosos que ele curou. É a celebração abençoada e santa de uma inesquecível amizade. Aquela mesma amizade da qual nos falou há mais de 2 milênios o grande orador, advogado, político e filósofo romano Marcos Túlio Cícero, em seu diálogo sobre a amizade. Cícero dizia que, fosse qual fosse a força da amizade, ela não podia encontrar-se senão entre os bons. Entre os bons. Eu sei que Vossa Excelência era um dos grandes amigos do Piauí. E um dos grandes amigos do desembargador Paulo de Tarso Melo de Freitas, meu tio por adoção. Pois bem, mestre Cristóvão Dael, os magistrados piauienses me confiaram um recado a Vossa Excelência. Eu estou super nervoso, me desculpe mais uma vez. Mandam que eu lhe lembre de que a semente plantada por suas abençoadas mãos
achou em nossas mentes um campo fértil e ubertoso. Recordo que no ano de 1986, num pequeno salão do Hotel Piauí, em Teresina, Vossa Excelência, em companhia do desembargador Paulo de Tarso Melo e Freitas, deram vida à nossa Escola Superior da Magistratura, a terceira a ser criada e instalada no Brasil, sob a patriota e humanitária inspiração de Vossa Excelência. Como, aliás, todas as escolas que foram criadas nasceram do seu trabalho, da sua inspiração. Essa escola associativa, colega Cristóvão Daiano, nasceu do selo do esforço espontâneo e gentil de Vossa Excelência e da obstinação do diligente desembargador Paulo Freitas. Ela cresceu tanto que não há no mundo jurídico do Piauí alguém que tenha alcançado projeção no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Advocacia, na Magistratura, no Ministério Público, em outras carreiras, sem que tenha passado por ela. Nela foram recebidos como professores os nomes mais expressivos do direito brasileiro. E cada vez que a vemos brilhar, engrandecendo e aperfeiçoando o nosso mistério, nós nos lembramos do entusiasta e brilhante gaúcho, que, rompendo as dificuldades do tempo e do espaço, tanto nos ajudou a civilizar e engrandecer o nosso distante e tantas vezes aviltado Piauí. Caríssimo mestre, Vossa Excelência nos enche de orgulho e coragem a cada dia que passa, deixando em todos nós o exemplo de extraordinária vitalidade intelectual. Tomo como um bom exemplo ilustrativo a posição de Vossa Excelência como ideólogo do projeto denominado Inteligência Artificial e o Sistema de Apoio ao Prolatar de Sentenças e Decisões Jurisdicionais, em coautoria com o Dr. Luiz Otávio Álvares, onde lemos, com vivo interesse, abro aspas, lutamos para apoiar a inteligência natural com sistemas jurídicos criados na área da inteligência artificial, a fim de melhorar humanística e cientificamente, no prestar da jurisdição, a qualidade de vida dos magistrados e das pessoas. É imperativo categórico investir, de Vossa Excelência, no sistema de apoio ao prolatar de sentenças e decisões jurisdicionais, produto da inteligência artificial. Afinal, há no país bilhões de processos a aguardar de sentenças, fecho aspas. Desembargador Cristóvão Daiano, dê-nos a imensa honra e a indescritível sensação de um justo dever cumprido, aceitando esta medalha do meta acadêmico desembargador Ernesto José Batista, concedida pela sua criada, afilhada e protegida Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, de que é patrono o desembargador Paulo de Tarso Melo e Freitas. É o nosso pleito de gratidão, marcando para sempre, nos anais da história do direito e da justiça piauiense, a presença paternal e generosa de Vossa Excelência nos nossos primeiros momentos de vida. Muito obrigado. O senhor que está no comando. Eu quero que o senhor, né, presidente, a Maria Tereza,
o presidente da JUS, que ajude a homenagear o primeiro nosso primeiro. Tem mais gente aí. O professor. Tá bom, isso. Beijo não vai, guria, vai sair sem beijo. Pois é, Muito né? obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. E aqui é o diploma que eu e o nosso presidente estamos entregando. Diploma na metade. Só que tem que baixar um pouquinho, senão a medalha não aparece. Vou botar aqui. Tudo bem. Obrigado. Muito obrigado. Estou emocionado com essa Você merece muito mais que isso. essa homenagem. Eu peço ao João Ricardo, ex-presidente da AMD, ao desembargador Rogério Chaves, lá do Rio de Amigo, assessor, professor e parente do desembargador, né? Os filhos e Esposa do a desembargador, esposa. né? Para colocar a medalha. Essa medalha. Põe. Pode colocar. Não vamos deixar nenhum falar. Muito te emociona. Aqui é o certificado. Aqui, Ah, tá bem. Nós é que nos sentimos homenageados com essas duas homenagens. Né? Aliás, essa homenagem também foi prestada para ele. Que maravilha. O que é? Esse? É a caixa de estojo. Ah, sim. Tá. Parece que Os dois temos que aparecer. pedido aqui pelo presidente, né? Continuam essa simples e exercício da solenidade, né? Mas rica, né? Pela presença dessas pessoas ilustres que nos honram, nos orgulham, né? Eu dou a palavra ao ministro Neto da Silveira, que tem
interesse em falar. Senhor desembargador Edivaldo Moura, senhor desembargador Carlos Martonati, presidente deste tribunal, e Vossa Excelência, corregedor da Justiça Eleitoral no Piauí, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e seu atual vice-presidente. Senhor presidente da MB, João Ricardo, senador João Ricardo, mais senhores membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e também representantes presentes do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, demais autoridades, senhoras e senhores. Não é muito fácil, nesse já entardecer da vida, afastado das lides judiciárias há quase 16 anos, receber com absoluta tranquilidade uma homenagem com essa imensa carga emocional e de amizade. É certo que os fatos se põem e as lembranças acerca dos mesmos se sucedem. Mas nós guardamos, tanto dos fatos como dessas lembranças, uma imperecível certeza de que os amigos, depois de tanto tempo, quando vêm recordá-los e evocá-las, eles o fazem com extrema sinceridade. E esta sinceridade dos que prestam uma homenagem, a evidência desperta nos nossos corações, na nossa vida interior, uma emoção muito grande. E é essa emoção que, de certa forma, hoje, nesse instante, envolve o meu espírito. Esta emoção. Eu devo dizer, senhor desembargador Edivaldo, que os meus contatos com o Piauí marcaram-me profundamente. Lá no distante ano de 1979, quando o presidente do Tribunal Federal de Recursos, eu estive no Piauí pela primeira vez na organização da Justiça Federal. Era então juiz federal, o magistrado egrégio, ínclito, doutor Salmão Noronha Nogueira, Lustosa Nogueira, um nome grande e imponente. E tive a oportunidade naquela época de conhecer não só os magistrados, mas também de presencialmente verificar como a magistratura piauiense emprestava à nova magistratura, que então se ia constituindo a magistratura federal, o seu apoio e a sua solidariedade. Guardei esse fato. A solenidade que então se verificou na Justiça Federal foi marcante.
e com significação, particularmente pela amizade que verifiquei ter o juiz Salmão Nogueira, relativamente a toda a magistratura piauiense. Depois, alguns anos passados, na época do recadastramento, retornei a um novo contato com a magistratura do Piauí. E aí verifiquei, não só entre os desembargadores, mas também os juízes de primeiro grau, os juízes eleitorais, que a semelhança dos juízes do Brasil inteiro conduziram com extraordinário êxito o trabalho que então se desenvolveu no Brasil inteiro, como um ato de civismo, de patriotismo e de evidenciação do espírito cívico do povo brasileiro, que em 45 dias afluiu aos postos eleitorais em todos os recantos, os rincões deste país, nas ribanceiras dos rios, nos vales, das florestas, onde estabelecidos os postos eleitorais. O povo afluiu para fazer a sua nova qualificação, preenchendo pessoalmente todos aqueles formulários, que são ainda os formulários, com algumas alterações, continuam sendo hoje utilizados. E foi desta participação do povo, em filas intermináveis pelo interior do Brasil, que realmente se concretizou o recadastramento. O recadastramento foi um processo de participação do povo brasileiro, das autoridades brasileiras, porque governadores, políticos, com algumas exceções que não queriam o recadastramento, mas de uma maneira geral, todas as autoridades do país, a imprensa deu uma contribuição notável para que pudesse esse processo, que foi um processo nacional, concretizar-se efetivamente. E a lembrança desses fatos sempre me sensibiliza quando eu mantenho aceso o otimismo acerca dos destinos fulgurantes reservados ao nosso país. O povo brasileiro é um povo capaz de, com sinceridade e amor, realizar uma obra, não só uma obra de interesse individual, material, mas uma obra de caráter nacional e de interesse do bem comum de todos. É o espírito de solidariedade que, além deste outro tão desejado entre nós, o espírito de solidariedade tem que frutificar e se desenvolver. Este espírito de solidariedade existiu na realização deste processo, lembrado por Vossa Excelência, senhor desembargador, e que viabilizou a realização do recadastramento. Em 45 dias, 69.166.800 eleitores em todo o território nacional afluíram aos postos da Justiça Eleitoral no país inteiro e encontraram na Justiça Eleitoral a receptividade que se fazia mistério. Não falhou a Justiça brasileira, porque a Justiça Eleitoral não funcionava. Evidentemente, ela é parte da Justiça dos Estados, ela funciona em cada Estado com a liderança da Justiça dos Estados. A Justiça Eleitoral não falhou em nenhum Estado, de tal maneira que um processo iniciado em 1º de abril, com a distribuição dos primeiros formulários, no dia 8 de setembro daquele ano, tinha a possibilidade de afirmar
constituído o Cadastro Nacional de Eleitores. Fez-se, naquele dia, em São Paulo, no Cerco, o encontro, o cruzamento dos cadastros eleitorais de todos os estados da Federação. Isso sem falhar nenhum estado. Todos confirmando este espírito solidário, não só das autoridades, mas do povo, que afluiu aos postos, sem o que seria impossível a realização de um trabalho de tamanha magnitude. No Brasil, que à época não era possível dizer qual o número de eleitores existentes, naquele dia foi possível confirmar este número que acabei de referir. Isto eu tenho como um episódio realmente fantástico do espírito cívico do nosso povo, porque se não houvesse este civismo no coração do povo, isso não teria sido possível. Houve a colaboração de todos, no sentido também de cooperação, de solidariedade, de todos, das autoridades, dos estados, da imprensa, muito importante para que tudo isso se realize, levando as notícias, mostrando o entusiasmo que vinha se desenvolvendo, os números que iam crescendo, as possibilidades de realização efetivamente. E na eleição de 15 de novembro de 1986, eleição para a Constituinte, o Cadastro Nacional estava constituído. As listas eleitorais foram emitidas por computador e o povo votou já à sombra de um novo processo. Não mais, e deixando à margem as fraudes, os mortos votando. Eu lembro ter dito no dia 15 de novembro de 1986, hoje os mortos não votarão, porque era algo que ocorria nas eleições naquela época, em que os títulos eleitorais eram utilizados de mortos para vivos votarem com eles. Pois bem, então esse processo realmente foi uma realização, mas não foi realização de uma pessoa, foi realização, como eu disse, do povo brasileiro, das autoridades brasileiras. E esta homenagem que se deve prestar realmente, se me emociona, me faz também que eu, com justiça, confira a quem realmente merece, a começar por todos os órgãos da justiça eleitoral no país inteiro. Senhor desembargador, eu não quero me alongar, eu quero agradecer profundamente essa homenagem do Piauí, depois de mostrando que os fatos não desapareceram da consciência das autoridades eleitorais. E cada vez mais o que se tem observado na justiça eleitoral é o que a sua história revela. A justiça eleitoral tem um processo de melhoria no seu sistema contínuo, de eleição para eleição. Veio a urna eletrônica, desenvolve-se agora mais esse processo de confirmação da identidade do eleitor, por uma forma técnica, segura, precisa. Eu quero agradecer essa lembrança da Justiça Eleitoral do Piauí, manifestada exatamente quando nós estamos completando 30 anos do recadastramento. O ano passado comemoramos 30 anos do recadastramento eleitoral. Depois de 30 anos, ainda esses fatos estão vivos. E que continuem sendo relembrados, porque é um fato que merece ser marcado na história. Não a realização exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, mas a realização da justiça eleitoral brasileira, para mostrar que o Brasil é grandioso no seu espírito e que pode, com a colaboração das autoridades, com oralidade, com espírito cívico, pode realizar os seus grandes destinos
destinos. E todos nós estamos prontos e com otimismo para progredir. Senhor presidente, o Piauí mandou que eu desse um recado ao embargador Cristóvão Baiello. E eu passei o recado dos juízes piauienses, né, que realmente fazem parte da nossa associação, da nossa escola associativa, Escola Superior da Magistratura, embargador Ernesto José Batista. E eu exatamente queria ouvir a resposta do embargador Cristóvão Baiello a essa. Vamos lá, né? Fica sentado. Fica sentado. Carlos embargador, vive-se na memória desse Salomão. Justamente partindo das lições de Platão, sem amnésia. Então eu vou lhe contar aos meus o Piauí. Eu tinha 13 anos, ia passar as férias em Lagoa Vermelha, onde o meu tio era taberneiro e fazendeiro. Ele estudava no colégio jesuíta, mas era profundamente ateu. Chamava Deus de o grande cão e o diabo do pequeno cão. Mas tinha razões, ele perdeu uma filha há pouco tempo, por poucos anos. Então, quando os futuro se recordam de Camões, daquela série, naquela da colinha, óbvio da minha, que participa tão brevemente. Bom, mas ele também, ao par desse detalhe, ele era um estudioso profundo da história do Brasil. Admirava muito Dom Pedro I, mas eu considerava um desvairado sexual. Cultuava a memória da dona Leopoldina e apontava como 3, 4 fatores determinantes da independência do Brasil. A resposta, quando as cortes de Português ordenaram que Dom Pedro retornasse, ela que estava na substituição de Dom Pedro, iniciou o processo de independência do Brasil. E era realmente uma mulher inteligente, culta e forte. E esse meu tio, a respeitava muito e criticava muito o Dom Pedro. Mas, ao par disso, ele dizia que nós deveríamos cultuar quatro fatos da história do Brasil. Esse comportamento heróico da Imperatriz Dona Leopoldina, a proclamação da independência do Dom Pedro, que andava de mula e apareceu montado num cavalo, né? Bom, e agora o senhor se lembra a batalha de 2 de julho, quando os baianos expulsaram os portugueses de Salvador. E a batalha do Genipapo. Se recorda que foi uma batalha ocorrida como complemento e assertiva fundamental da independência do Brasil. Eu conheço, você sabe o que eu conheço? Eu conheço o local. Achei um lugar, com devido respeito, que deveria maior curso por parte dos piauienses. Porque é um marco da independência. Como também, naquela época, quando eu estive lá, que hoje chamo a Serra da Capivara, eram 7 cidades, né? Com aquelas pinturas rupestres. Então, esse é um dos marcos. Mas ele gostava muito de poesias francesas, poesias clássicas inglesas. Mas tinha uma poesia que eu acho que você vai se recordar. Diz aqui, Moenda, se lembra? Filho da Costa e Silva. Do Costa e Silva. E é belíssima, eu vou só ler um pouquinho dessa. É a mais importante figura de aliteração da língua E no Brasil, olha só que beleza aqui, ó. Na remansosa paz da rústica fazenda, a luz quente do sol e a fria luz do luar. Viram como a espiar uma culpa tremenda, um engenho de madeira e a gemelha a chorar. Então depois vem a parte que é considerada a mais bela poesia onomatopaica do Brasil, né? Com aquele final grandioso, que diz:
ai dos teus tristes ais, ai moendo arrependida, algo para esquecer os tormentos da vida e cavar, sabe Deus, os tormentos maiores. Então eu procurei por mais de 40 anos saber quem era o autor. Quando eu estive lá, eu descobri que era Costa e Silva. Eu tenho um filho que é metido a intelectual, ganha prêmios. Eu não gosto muito porque ele bota muitas palavras inglesas naqueles textos. Bom, então eu já pedi para ele que publicasse um dos mais belos poemas que nós temos na nossa literatura humana. Viu? Um engenho de madeira, é chorar. Mas, então, se você recorda que eu tenho vinculações afetivas desde os 13 anos mas aconteceu depois. Agora eu vinha meu carro, meu guia vindo por ali, quase que passei pelo portão do Cais do Porto e me recordei que quando eu era criança, a minha mãe, que foi a minha alfabetizadora, quando eu chegava na letra X era o inferno. Então ela dizia, não, tem que ser juiz, não, eu quero ser carroceiro. Eu quero ser carroceiro, quero ser domador de cachorro e criador de passarinhos. Não! Deus criou os aves com asas para voar. E carroceiro tu não vai ser, senão tu vai apanhando com vara de marmelo. Era uma mão muito delicada, né? Bom, mas através daquilo, como eu gazeava a aula, eu gazeava aula. E naquela época, lá por 1940, 41, as grandes cantoras, as cantantes argentinas, vinham de navio de Buenos Aires, Montevidéu e aqui. Olha, eu não resistia, tinha que gazear. E me apaixonei por uma Simone Simon, que era uma morena, uma castelena muito bonita, tinha os olhos. É verdade que ela nunca ficou sabendo, né? Ainda bem, né? Mas 40 anos depois eu fui a Buenos Aires para conhecê-la, para visitá-la. E o que aconteceu? Ela estava aposentada com uma doença. Com aqueles meus cursos de gazear, para meu pai e minha mãe, não, agora tu tu é ovelha negra, não, ovelha não, capão negro, tu vai para a escola de marinheiros de Florianópolis, que lá escorreu e burrice como tu. Ah, verdade. Dentro daquela ameaça, então se reuniu, passavam 15 dias, e a minha mãe estava quieta. Na hora, agora 15 dias. Ela dizia, ele não vai. Mas porque o Cristovinho vai apanhar. O Cristovinho é um malandro aqui, né? E aí então eu comecei a permitir a estudar. E fui 5, 7 anos depois, como eu era bom aluno, me transformei em professor. Em professor da escola Dom João Becker, que era da Fundação de Quaraí, do grande fazendeiro. E comecei a me interessar profundamente por educação. Mas antes que eu aprendi a educação, não. Conhecimento. Ela me envolvendo com o conhecimento. Patrocinando, depois que eu saí da escola, assumi como juiz, a criação de escola, uma escola do ginásio de São Francisco de Paula, que era um antigo movimento. E lá em Caxias, por acaso, eu conheci o doutor Livio Ramos, que foi criador da universidade, e ficamos muito amigos. Deram vagas, 2 vagas, nas direções das faculdades de educação e filosofia. Ninguém queria. Eu sabia um pouco de filosofia, de educação, pouca coisa, mas, então, e como era amigo, acabei sendo nomeado diretor, você já imaginaram? Ainda bem que meus crimes escreveram as coisas que eu fiz. Pois bem. E ali eu comecei a pensar no problema do conhecimento e da educação. Quando eu vim para Porto Alegre, né, e comecei a lecionar na minha queridíssima escola da magistratura, né, que hoje não sei se existe mais, lamento, porque
a escola era o tribunal, mas administrado pela Júris. Bom, então eu comecei a desenvolver um processo. Eu vi que isso aqui é tão bom, essa criação. E insistia quando cheguei no tribunal, e o tribunal decidiu por resolução criar a escola. E como era uma das coisas boas do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul tem essa maneira das coisas boas, levar todos os estados, eu saí por esse Brasil lá fora a propor a ideia da criação de escolas. Mas naquela época, então, claro, eu era o aventureiro, mas quem dava grandeza ao movimento não era o ministro, porque eu era um desembargador. Não apoiado. Não estou falando discordar. Mas era o homem que congregava, não é? Porque eu era impetuoso, eu queria levar as minhas ideias fundamentais sobre uma escola de magistrado. Uma escola de magistrado não é para formar doutor, nem mestre, é para formar humanistas. É para cumprir, primeiro, aqui uma frase que os meus, das escolas argentinas que eu andei criando, né, que até tem uma grande homenagem, que ele me chama de dom e de poeta. Eu não sei se para onde que eu vou voltar. E poeta nunca fui. Bom, mas então primeiro ser feliz e depois estar feliz. Mas a escola da magistratura, que eu estou recriando aí, nós somos apontados como desvinculados das realidades. E a escola da magistratura do Rio Grande do Sul, ela participava, se integrava na sociedade. Veja que nós montamos aqui a escola da magistratura do Rio Grande do Sul, se interessava pelos internos do Instituto Psiquiátrico Forense. Por falar nisso, eu quero dizer ao salientar aos senhores que eu tenho um título muito especial. Psicopata honorário do Instituto Psiquiátrico Forense. Quem me otorgou foi o desembargador Paulo Becker. Ainda me deu um habeas corpus, com direito a entrar e sair. Então, piores resultados foram grandes, porque educar aquelas pessoas, alfabetizar aquelas criaturas, eu tenho histórias magníficas. Né? Mas a tinha uma grande ideia que foi que eu primeiro defendia que a escola deveria defender o sistema, o poder judiciário como poder. O que nada na Europa e na Ásia era função administrativa, função. Mas nós, aí o pensamento era dos constitucionalistas e do sistema norte-americano. O judiciário é poder e o juiz tem que saber que é poder e tem que exercer o poder. Mas para isso, aí vinha a maior das minhas intenções. Ele tem que ser, primeiro, tem que ser feliz. Tem que ser feliz. O ser humano tem que ser feliz para depois ser. Senão, um mau juiz, uma pessoa desarticulada da família, dos seus amigos, dos seus bebedeiros e dos seus pecados, não pode ser ele não conhece a vida. Mas também, não é? Com aquela experiência que uma boa escola, a alemã de Trier, mas não serve. A japonesa, que também foi a primeira, não foi a francesa, foi de 1936, eu deve brincar. Aqui, quando vocês se matriculam, vocês recebem uma espada, porque se fracassarem, ficam aqui que abram a barriga. Ser juiz. Não estava. Tinha que criar o ser humano para ser feliz e ser juiz. Por que ser juiz? Veja a tragédia da magistratura alemã. Eles não foram juízes. Eles estavam juízes. Eles se curvavam a um Estado tirano, um Estado que praticou vários holocaustos. E quando perguntaram, quando aquele que presidiu o Tribunal de Nuremberg, que era um juiz americano, falou, por quê? Mas por que os senhores não defenderam a criatura humana? Eles disseram,
nós pensávamos que estavam fazendo um bem para o Estado. E a nossa Constituição, quando diz que o juiz é o primeiro defensor do Estado, não é. Nós somos como esse homem que defensores, devemos ser juízes. E juiz é para proteger a criatura humana, certa ou errada. Então essa é a minha filosofia. Então andei por aí criando escola. Mas aqui no Brasil, quem me dava força, o ministro. E quando eu Copedei criaram, que a minha ideia, não é? Era de que as escolas estivessem vinculadas ao Supremo Tribunal Federal, por uma razão muito simples, maior, e além do mais, havia uma promessa do ministro Cid de que respeitariam a autonomia das escolas. Mas acontece que, por influência do membro lá do tribunal, eles vincularam ao STJ. Muito bem. E quando me ofereceram uma comenda, eu também às vezes sou meio maluco. Era porque de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? E lá me disseram, vocês imaginam que eu acho que as escolas têm que lutar por coisas humanas, profundamente humanas. Então, quando me ofereceram, eu devolvi. Por quê? Porque o homenageado era um ministro da STJ, que nem sei como é o nome. Eles esqueceram dele. Esse era o homem que me merecia. Ele tinha que ser a medalha do Copedei, tinha que ser o nome do ministro dele. Porque foi ele que havia nossos encontros, né? Até eu falava demais, mas o senhor com a sua bondade, não é o seu carisma, ia contornando. Hoje as escolas são uma realidade, mas naquela época ninguém queria. Não gostava. Que ideia é essa? A gente não precisa estudar. Mas como? O médico precisa estudar, o advogado precisa estudar, o cozinheiro precisa estudar. Por que a gente não vai ter que se aperfeiçoar como ser humano? Ele tem que estar preocupado só com o direito. Aliás, o ministro Aula dizia, né? O ministro da Suprema Corte, quem conhece só o direito não conhece o direito. Então, as minhas ideias fundamentais sobre a escola é a criatura humana, é a família. Eu até aconselhava, quando alguns queriam alguma coisa mais, diziam, olha, esse negócio de casamento é mulheres só sucessivamente, nunca cumulativamente. Vamos devagar. São os meus sonhos sobre a escola. E a escola, sabe que então a escola da magistratura do Rio Grande do Sul viveu momentos gloriosos. Aqui um dos grandes diretores, aqui são os diretores aqui, o Rodrigo, meu particular. Nós criamos uma escola de alfabetização para eles. Nós criamos escola para as mulheres, os presos. Né? Porque eles se preocupavam, não queriam que as mulheres se prostituíssem e que as filhas encontrassem o caminho. Então a grandeza da escola está no ser humano. Quando a Constituição diz que os juízes são os primeiros guardiões da Constituição, é errado. O juiz é o primeiro guardião da criatura humana, do humanismo da criatura humana. Eu ainda estou, agora que eu recebi uma homenagem lá dos castelhanos, por sinal, castelhano, quando a minha mãe era filha de fazendeiro, e ela sempre nos prevenia, tu não acredita nos castelhanos. Porque no dia que você tiver essa idade, eu não quero filho covarde, tem que combater. Bom, veja qual foi a minha posição na Guerra das Malvinas. O Rio Grande do Sul, assim, não, o Rio Grande nunca aqueceu acima de tudo. O Rio Grande, como disse o ministro, nós estávamos abertos por solidariedade. Aquilo que nos era bom, nós dávamos de graça. Então essa ideia das escolas, que foi uma ideia que de todos os desembargadores daquela época, eu era apenas um deles, e quando que se criou a escola, era de que a escola era a escola para evitar o organismo, que esse é o mau defeito do juiz, que só pensa em trabalhar, não cuida da família, não cuida da diversão, não cuida
É para engrandecer o ser humano. O juiz tem que ser ser humano. Afora isso, veja a tragédia. Então, como eu disse, nós estamos guardando a Constituição, mas os países que não têm Constituição, ou se tem normas injustas, o juiz não tem que... Meu grande professor, que eu não conheci, o professor Radbruch, né, que foi caçado pelos nazistas, se as leis é injustas, o juiz não cumpre. Eu também fui. Isso tem que se dizer. O juiz é injusto, ele não cumpre. Imagina eu, que na minha juventude era anarquista. Já imaginou? A gente passa por muito. Mas então eu tenho uma grande vinculação com... Porque eu conheço. Eu fui lá à Batalha do Genipapo e acho que os senhores têm que engrandecer. Então, como me dizia esse meu tio, nós devíamos preservar a posição de Dona Leopoldina, o grito de independência de Dom Pedro, 2 de julho, na Bahia, e a Batalha de Jeripapo. Como é que está aquele local? Está agora restaurado? Está bonito? Como é que fizeram? Lá nós temos um monumento, né? Eu conheço. Em homenagem aos heróis e alguns escritores escrevendo, né, a história da batalha que aconteceu no dia 13 de março de 1833. 1823, né? Então nós temos anualmente, nesse dia, uma grande festa lá, com a presença de autoridades, de pessoas, né? Muitas pessoas que são homenageadas nessa data lá. Se permite a sugestão, faça como o Rio Grande. Perdemos a Revolução Farroupilha, mas festejamos. Nossas ideias permaneceram. Os senhores têm que fazer uma grande festa naquela região. Como também agora ficou famoso, sabe, o Parque Nacional da Capivara, né? Que eu vi aquelas pinturas rupestres, muito interessante. E o que mais me chamou a atenção lá foi aquela mão com 6 mãos, com 5 dedos. Mas eu não quero me tornar cansativo. Eu só quero dizer que as escolas têm que crescer, mas separadas e autônomas dos poderes judiciais. Porque jurisdição é uma atividade racional. E atividade de escola, porque nós somos animais, nós temos que crescer para sermos humanos. A atividade fundamental das escolas é fazer com que esse animal se converta num animal, num ser racional. Mas sempre em ser juiz e defender a criatura humana contra qualquer injusto. Não cumpre, mas eles vão perder o cargo. Quando ingressa na magistratura, deve saber o seguinte: está sujeito a perder o cargo, mas não por desonesto, mas por defender os problemas. Eu sou muito grato, porque o ministro me deu força. Eu andava meio maluco, eu sempre viajava, curtia os locais, gostava de coisas muito Terezinha, muito quente, mas muito arborizada e muito bonita. E eu quero lhe dizer o seguinte: é um diálogo de Sócrates com o filho dele a respeito da gratidão. Porque o menino vivia reclamando da mãe, que a mãe, como todas as mães são, era uma mãe chata, não deixava ele dormir o suficiente, cuidava dos comportamentos dele. Então tem um diálogo que depois foi revelado no mundo por Xenofone, e até uma publicação aqui no Brasil, onde ele discute para ele sobre gratidão, ingratidão e justiça. Se tu fores ingrato, tu serás um ser injusto. Tu só serás um ser justo se fores grato. Ora, nós nascemos para ser justos. A nossa parte animal, as nossas imperfeições nos levam a fazer, como disse o Pina, meu grande pai, eu amo o justo, mas faço o injusto. Então, no fundo do meu coração, eu sou velho, mas ainda não estou completamente louco. Eu agradeço essa homenagem. Vale a pena viver algum tempo
para receber uma homenagem como essa, e também do meu amigo, grande amigo. Fazer durante 3 dias, agora vou dormir feliz. Fiquei meio incomodado. Muito bem. Senhor presidente, Sim. Vossa Excelência me deu essa incumbência de conduzir, após a abertura, os trabalhos dessa tão significativa solenidade, mesmo realmente realizada assim de afogadilho. Foi magnífico. Eu estou feliz. estou procurando aqui, eu recebi, pagador estadual ministro Neto da Silveira, de desembargadores de todo o Brasil, de colegas do COPEDEM, inclusive do Antônio Ruth, que é o presidente do COPEDEM, do Najib Slaib, pagador do Rio de Janeiro, casado com a Cristina Slaib, filha de uma conterrânea nossa de Picos, né? Eu recebi 58 mensagens do Márcio Vidal, do Homero, do Rio Grande do Norte. E eu vou exatamente dizer que eles citaram essa homenagem. Não podiam fazer de outro jeito, né? Mas eu vou exatamente dizer o que eles disseram em síntese a respeito das 2 homenagens que hoje nós estamos prestando a essas 2 figuras emblemáticas de um dos mais importantes estados da federação, um estado que sempre madrugou nas iniciativas, como todos nós sabemos. Concordamos. Abro aspas, concordamos. Imaginem hoje, sem o que fizeram o José Nery e o Daelo, destemidamente enfrentando a ignorância, as reações contra a visão institucional que eles representavam e representam, muito oportunas as homenagens, Edivaldo. É o que precisamos neste momento para ressuscitar a força da magistratura brasileira. São a síntese do que colegas do Norte, do Nordeste, do Sul, enfim, todos os estados, quase todos os estados da Federação. Eu me dou por homenageado também, muito feliz, realmente aliviado, e agradecido também por essa oportunidade, e repasso a palavra ao presidente para que ele encerre a solenidade. Muito obrigado. Mas antes devolve essa sala para cá, que foi lá para o Piauí. Devolve para nós para poder falar, senão não posso falar. Fala, tá com vosso talento. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul assiste hoje, neste momento, um momento inédito, histórico, em que os colegas do Piauí vieram fazer uma homenagem mais do que justa a 2 grandes magistrados. Magistrados mais do que exemplares, magistrados espetaculares. Ambos construíram uma obra igualmente espetacular. Plantaram e distribuíram tanto o bem comum que mudaram a história da justiça
e da magistratura. E a obra de ambos, que interagem uma com a outra, tem hoje, neste exato momento, desenvolvimento, servindo à sociedade. O recadastramento, ministro Nery, que começou com o senhor, hoje desenvolve-se com a biometria, que senão não seria possível, e mais, a integração dos dados biométricos, que é uma verdadeira revolução, que começou lá em 1986, o recadastramento. A obra do desembargador Gaiello tem também uma expressão significativa na justiça eleitoral. A caçula das escolas da magistratura é a nossa escola judicial eleitoral, instalada em 12 de março deste ano. Esse é o Tribunal Regional Eleitoral vive um instante histórico, memorável, que se lembrará para sempre desta homenagem do Piauí a dois grandes magistrados gaúchos. Agradeço do fundo do coração a presença de todos. Venham sempre. O Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ministro Nery, desembargador Gaiello, é a casa de todos nós. Muito obrigado. Vivenciado.